O destino de Clara mudou em uma tarde de céu cinzento, quando o som das botas pesadas de seu pai ecoou pelo assoalho de madeira da pequena casa de campo. Ela não sabia que sua inocência havia se tornado a moeda de troca para as dívidas de jogo dele. O homem que a esperava no casarão de pedra da Fazenda Esperança era conhecido por sua frieza e pelo mistério que cercava seu passado. Antônio, um fazendeiro de ombros largos, barba rala e olhos que pareciam carregar o peso de um segredo antigo, nunca soube o que era amar. Para ele, Clara era apenas uma obrigação, um contrato assinado. Para ela, ele era o estranho que agora possuía seu futuro. Entre as cercas de arame farpado e o cheiro de terra molhada, um desejo proibido começou a brotar, desafiando a solidão de dois corações que nunca acreditaram no felizes para sempre. Será que a pureza de uma jovem vendida seria capaz de derreter o gelo de um homem que jurou nunca mais entregar o seu coração? Prepare-se para uma jornada de entrega, superação e uma paixão que nasce onde ninguém esperava. Esta é a história de Clara e Antônio, um encontro marcado pela dor, mas transformado pelo mais profundo dos sentimentos. Fique até o final, pois cada capítulo desta saga vai revelar que, às vezes, ser vendida é apenas o começo de uma libertação que o amor pode proporcionar. O que acontece quando o homem que comprou sua presença descobre que ela é a única que possui a chave da sua alma? O amor pode florescer em solo árido e marcado pelo interesse? Descubra agora, nesta história emocionante, que vai prender sua atenção do primeiro ao último segundo. A vida de Clara sempre foi simples, pautada pelo ritmo das estações e pelo trabalho duro nas terras áridas de sua família. Ela era o retrato da juventude, pele viçosa, olhos cheios de sonhos e uma beleza natural que chamava a atenção de todos na vila, embora ela mesma pouco percebesse seu encanto. No entanto, sua segurança desmoronou quando descobriu que sua vida havia sido decidida em uma mesa de bar. Antes de mergulharmos nos detalhes desse encontro emocionante entre a jovem Clara e o enigmático fazendeiro Antônio, eu gostaria de saber um pouco mais sobre quem está nos acompanhando hoje. De qual cidade e estado você está assistindo a este vídeo? Escreva aqui nos comentários. Eu adoro ler de onde vocês são e interagir com cada um. Agora, imagine o medo de uma jovem que aos 20 anos é levada para uma propriedade vasta e isolada, onde as regras são ditadas por um homem maduro, sério e que carrega a fama de ser implacável. Antônio não buscava uma esposa, buscava apenas uma solução para um acordo, mas o que ele não esperava era que a presença de Clara balançasse os pilares de sua existência solitária. O contraste entre a doçura dela e a rigidez dele cria uma tensão que você sentirá em cada palavra desta história. Prepare o seu coração, pois a partir de agora entramos nos portões da Fazenda Esperança, onde o destino de dois estranhos será selado para sempre. Acompanhe cada detalhe, pois o que começa como um negócio sombrio pode se tornar a mais bela história de amor que você já ouviu. O sol estava se pondo atrás das colinas, tingindo o céu de um laranja doentio, quando o carro velho de seu pai, seu Sebastião, parou diante da porteira de madeira maciça. Clara sentia um nó na garganta que a impedia de falar. Ela olhava para as próprias mãos, pequenas e delicadas, descansando sobre o vestido de algodão que ela mesma tinha costurado. O silêncio dentro do veículo era ensurdecedor. Sebastião não tinha coragem de olhar para a filha. Ele sabia que o que estava fazendo era imperdoável, mas as dívidas de jogo com os agiotas da cidade e os empréstimos mal pagos com o coronel Antônio o tinham colocado contra a parede. Para ele, Clara era o seu bem mais precioso, mas também sua última carta na manga. Filha, começou ele com a voz embargada, o senhor Antônio é um homem de palavra. Você vai ter teto, comida da melhor e nunca vai passar as necessidades que passamos aqui. Clara sentiu uma lágrima quente escorrer pelo rosto. Você me vendeu, pai. Não tente enfeitar com palavras bonitas. Você entregou sua única filha para um homem que dizem ter o coração feito de pedra. A porteira foi aberta por um capataz de rosto fechado e o carro avançou pela estrada de cascalho. A Fazenda Esperança era imensa. O cheiro de café e de gado preenchia o ar e a imponência da casa principal, com suas colunas brancas e janelas altas, intimidava a jovem. Quando pararam, um homem surgiu na varanda. Ele era exatamente como as lendas diziam, mas com uma beleza que as fofocas da vila não conseguiam descrever. Antônio tinha cerca de 45 anos, o rosto marcado por linhas de expressão que só o poder e o sol poderiam esculpir. Seus ombros eram largos e sua postura exalava uma autoridade natural. Ele desceu os degraus devagar, as botas de couro batendo no chão com um som rítmico e autoritário. Você chegou, disse Antônio, a voz grave ecoando no pátio silencioso. Ele não olhou para Sebastião. Seus olhos estavam cravados em Clara. Clara desceu
desceu do carro com as pernas trêmulas. Ela sustentou o olhar dele por um segundo, e o que viu foi um abismo de frieza, mas também uma curiosidade contida. Antônio estendeu um envelope para Sebastião. Aqui está o recibo da quitação total das suas dívidas, e o valor extra que combinamos. Agora vá embora, e não volte mais aqui para procurá-la. O pai de Clara pegou o envelope com mãos ávidas, e sem dar um último abraço na filha, entrou no carro e partiu. Clara ficou ali de pé, vendo a poeira levantar enquanto seu passado desaparecia. Ela estava sozinha com o homem que agora se dizia seu dono. Entre, ordenou Antônio, fazendo um gesto para a porta. Vou pedir para a governanta, a dona Rosa, mostrar onde você vai ficar. A casa por dentro era fria, apesar do luxo. Móveis de madeira de lei, tapetes grossos e um silêncio que parecia pesar toneladas. Antônio a levou até a biblioteca. O cheiro de couro e papel antigo era forte ali. Ele se sentou atrás de uma mesa maciça e indicou a cadeira à frente. Vamos estabelecer as regras, Clara, disse ele, cruzando os dedos longos sobre a mesa. Eu não sou um monstro, apesar do que seu pai deve ter dito, mas também não sou um homem romântico. Eu precisava de alguém para dar vida a esta casa, e você é jovem, bonita e de boa família. Não espero que você se comporte como uma escrava, mas ESP era o lealdade. Minha vida é dedicada a estas terras, e eu não tenho tempo para caprichos infantis. Clara limpou o rosto e pela primeira vez sua voz saiu firme, embora carregada de mágoa. O senhor comprou minha presença, mas não comprou minha alma. Eu vou cumprir meu papel, seja ele qual for, mas não espere que eu sorria para o homem que destruiu a minha liberdade. Um brilho diferente passou pelos olhos de Antônio. Ninguém falava com ele daquela forma. Ele estava acostumado com o temor e o respeito cego de seus funcionários. Aquela menina, com sua pele clara e cabelos castanhos caindo em ondas sobre os ombros, tinha uma fibra que ele não esperava. Veremos, respondeu ele de forma curta. Dona Rosa vai lhe dar as instruções. O jantar é servido às 8 em ponto. Não se atrase. Dona Rosa era uma mulher de cabelos brancos e olhar bondoso, que logo percebeu o estado de choque de Clara. Ela a levou até um quarto no segundo andar. O quarto era enorme, com uma cama de dossel e janelas que davam para o pomar de laranjeiras. Não tenha medo dele, menina, sussurrou Rosa enquanto ajudava Clara a desfazer a pequena mala. O patrão sofreu muito no passado. A vida o endureceu como o couro que ele usa, mas ele é um homem justo. Clara não respondeu. Ela apenas se sentou na beira da cama, sentindo o peso daquela nova realidade. Ela era virgem, nunca tinha sequer beijado um rapaz na vila, pois o pai sempre a manteve sob uma vigilância severa. E agora ela estava na casa de um homem maduro, que a olhava como se estivesse analisando uma mercadoria valiosa. O que ele faria com ela? Ele exigiria que ela cumprisse seus deveres matrimoniais naquela mesma noite? As horas passaram como um borrão. Às 8 horas, Clara desceu para o jantar. Ela tinha trocado de vestido, usando um de cor creme que era o mais bonito que possuía. Antônio já estava à mesa. A iluminação de lustres de cristal criava sombras dramáticas nas paredes. Eles comeram em um silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som dos talheres. Antônio bebia um vinho tinto escuro e observava Clara. Ele notou como ela era delicada ao comer, como seus movimentos eram suaves. Por um momento, ele sentiu uma pontada de algo que não sentia há décadas. Culpa. Aquela jovem tinha a vida toda pela frente, e ele a tinha trancafiado em sua gaiola de ouro para satisfazer um desejo egoísta de não estar mais tão sozinho. Após o jantar, Antônio se levantou e caminhou até ela. Ele parou bem atrás de sua cadeira e Clara sentiu o calor do corpo dele. Ela fechou os olhos, esperando o toque dele, o momento em que ele cobraria o preço da dívida de seu pai. Ela sentiu a mão grande e áspera dele tocar levemente seu ombro. Um arrepio percorreu seu corpo, mas não era apenas de medo, era uma eletricidade desconhecida que a assustou. Vá descansar, Clara, disse ele, com a voz um pouco mais suave. Você teve um dia longo. Amanhã um dos meus homens vai levá-la para conhecer os limites da fazenda. Você precisa saber onde pisa. Clara suspirou, aliviada por ele não ter tentado nada, mas ao mesmo tempo confusa com o comportamento dele. Ela subiu para o quarto, mas não conseguiu dormir. O som do vento nas árvores e o uivo de um cão ao longe pareciam lembrá-la de que sua vida antiga tinha acabado. Ela era agora a protegida, ou a prisioneira, de Antônio. Na manhã seguinte, o sol nasceu forte. Clara acordou cedo e decidiu que não ficaria trancada. Ela desceu e foi para o jardim. Havia roseiras ali que estavam sufocadas por ervas daninhas. Sem pensar duas vezes, ela se ajoelhou na terra e começou a trabalhar. Suas mãos ficaram sujas, o suor brotou em sua testa, mas ela se sentia útil. Foi assim que Antônio a encontrou horas depois. Ele estava montado
montado em seu cavalo negro, observando-a do alto. Você não deveria estar limpando o jardim, disse ele. Temos funcionários para isso. Clara olhou para cima, protegendo os olhos do sol com a mão. As flores precisam de carinho, não apenas de trabalho. Coisas que são cuidadas apenas por obrigação acabam morrendo, Sr. Antônio. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, processando as palavras dela. Havia uma sabedoria simples em Clara que o atingia profundamente. Ele desceu do cavalo e caminhou até ela, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar. No momento em que suas peles se tocaram, um trovão ecoou no céu, mesmo com o sol brilhando. O clima na fazenda estava prestes a mudar, assim como o coração daqueles dois. Mas Clara ainda não sabia que, enquanto ela tentava cuidar das flores, alguém estava observando a fazenda das sombras da floresta, com intenções muito menos nobres que as de Antônio. O perigo estava rondando a fazenda Esperança, e Clara mal sabia que sua beleza já tinha atraído olhos indesejados muito antes de seu pai a vender. O que Antônio faria se descobrisse que ele não era o único homem interessado na jovem? A tensão na fazenda Esperança não vinha apenas do silêncio entre Clara e Antônio, mas de algo que espreitava além das cercas. Nos dias que se seguiram ao incêndio e ao confronto com o pai de Clara, a rotina da casa mudou drasticamente. Antônio não era mais apenas o dono severo. Ele se tornara uma sombra protetora. Ele passava as manhãs cavalgando ao redor da propriedade, os olhos atentos a qualquer movimento estranho na mata. Clara, por sua vez, sentia uma mistura de gratidão e uma crescente inquietação. O toque de Antônio no jardim ainda queimava em sua pele e ela se pegava olhando para as mãos dele durante as refeições, imaginando como seria ser carregada por aqueles braços fortes. Certa tarde, enquanto Clara ajudava Dona Rosa a organizar a despensa, um grito veio do pátio. Um dos peões trazia uma notícia perturbadora. Marcas de cavalos estranhos foram encontradas perto da nascente, e um bilhete foi deixado cravado na porta do antigo galpão. Antônio leu a mensagem e seu rosto se transformou em uma máscara de fúria. O bilhete era de Ricardo, um rival de longa data, um homem que perdera terras para Antônio em uma disputa judicial anos atrás e que agora via em Clara o ponto fraco do fazendeiro. Ricardo não queria apenas as terras, ele queria humilhar Antônio, e levar a noiva vendida era o plano perfeito. Antônio entrou em casa e encontrou Clara no corredor. Sem dizer nada, ele a pegou pelo braço, não com violência, mas com uma urgência que a assustou. Ele a levou até o escritório e trancou a porta. Você não sai mais desta casa sem mim ou sem 3 homens armados, sentenciou ele, a voz rouca. Eu não sou um bicho para viver enjaulada, Antônio, rebateu Clara, os olhos brilhando de desafio. Primeiro meu pai me vende, agora você me tranca. Eu estou tentando salvar a sua vida e algo que é muito mais valioso para mim do que qualquer hectare de terra, gritou ele, aproximando-se, tanto que ela podia sentir o calor de sua respiração. O silêncio que se seguiu foi elétrico. Antônio percebeu o que tinha acabado de admitir. Clara era valiosa para ele, não como uma posse, mas como algo que ele não conseguia mais imaginar perder. Ele a olhou nos olhos e pela primeira vez a barreira de gelo desmoronou completamente. Ele acariciou o rosto dela com o polegar, sentindo a maciez da pele jovem. Eu nunca amei ninguém, Clara. Eu não sei como fazer isso, mas a ideia de aquele homem tocar em você me faz querer queimar o mundo. Clara sentiu o coração disparar. Ela deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Então não me proteja como um dono protege sua mercadoria. Me proteja como um homem protege a mulher que ele ama. Naquela noite, sob a luz de velas, o primeiro beijo aconteceu. Foi um encontro de mundos. A doçura e a descoberta de Clara com a experiência e a sede de Antônio. Ele a beijou com uma fome reprimida por anos de solidão. Foi um beijo que selou um destino que nenhum contrato de venda poderia prever. Mas, enquanto eles se perdiam um no outro, um par de binóculos os observava da colina vizinha. Ricardo estava pronto para atacar, e ele sabia que a proteção de Antônio falharia no momento em que ele estivesse mais vulnerável, o momento do amor. O ataque aconteceu na madrugada mais escura daquela semana. O som de tiros quebrou o silêncio da fazenda, e o cheiro de pólvora logo se misturou ao orvalho da manhã. Antônio pulou da cama, pegando sua arma e ordenando que Clara se escondesse no fundo do guarda-roupa de carvalho, um móvel pesado que tinha um compartimento falso. Não saia daí por nada, Clara, ordenou ele antes de sair para o corredor. O confronto foi brutal.
mal. Ricardo e seus capangas tentaram invadir o casarão, mas os homens de Antônio eram leais e conheciam cada palmo daquelas terras. Gritos e ordens ecoavam pelas escadas. Clara, encolhida no escuro, rezava por um homem que ela odiara semanas atrás, mas que agora era sua única razão de viver. O som de passos pesados entrou no quarto. Clara prendeu a respiração. A porta do guarda-roupa foi aberta com violência. Não era Antônio, era Ricardo, com um sorriso distorcido e os olhos injetados de ganância. Então é aqui que a joia da coroa se esconde, debochou ele, puxando-a pelo cabelo. Clara lutou mordendo e chutando, mas ele era mais forte. Ele a arrastou para a varanda, pretendendo usá-la como escudo humano para fugir. Lá embaixo, no pátio iluminado pelas tochas, Antônio parou ao ver a cena. Seu rosto estava manchado de fuligem e o braço esquerdo sangrava por um tiro de raspão. Solte ela, Ricardo, rugiu Antônio, a voz soando como o trovão de uma tempestade iminente. O seu problema é comigo. Deixe a menina em paz. Ela não é mais uma menina, não é, Antônio? Provocou Ricardo encostando a arma na têmpora de Clara. Eu vou levar o que você mais valoriza. Vou fazer você sentir a dor que eu senti quando perdi minhas terras. Clara olhou para Antônio. Ela viu o desespero nos olhos daquele homem maduro, um homem que nunca se curvara a ninguém, mas que agora parecia pronto para cair de joelhos. Naquele momento, ela percebeu que sua pureza não era apenas física, era a força de sua alma. Ela não seria uma vítima. Usando toda a sua força, ela pisou com o salto no pé de Ricardo e desferiu uma cotovelada em seu estômago. O momento de distração foi o suficiente. Antônio disparou. A bala atingiu o ombro de Ricardo, que caiu soltando a arma. Os capangas de Ricardo, vendo o chefe caído, bateram em retirada. Antônio correu os degraus da varanda e tomou Clara em seus braços. Ele a apertou com tanta força que ela mal conseguia respirar, mas ela nunca se sentira tão livre. Ricardo foi levado pelos policiais da cidade vizinha, que chegaram logo em seguida alertados pelo barulho. A ameaça tinha passado, mas a vida deles nunca mais seria a mesma. Meses se passaram e a Fazenda Esperança finalmente fazia jus ao seu nome. As cicatrizes do ataque ainda estavam lá, mas foram cobertas por novas plantações e pelo riso que agora habitava o casarão. Antônio havia mudado. O homem maduro e antes amargo agora era visto caminhando de mãos dadas com sua esposa pelas plantações de café. Ele não havia mais como uma dívida paga, mas como o maior investimento que o destino já fizera em sua vida. Clara, com sua beleza ainda mais radiante, agora administrava as contas da fazenda ao lado dele. Ela provou que não era apenas uma jovem bonita, mas uma mulher inteligente e de fibra. Em uma manhã ensolarada, enquanto tomavam café na varanda, Clara entregou a Antônio um pequeno embrulho amarrado com uma fita de cetim. Quando ele abriu, encontrou um par de sapatinhos de lã branca. Antônio, o homem que nunca amou, sentiu as lágrimas inundarem seus olhos. Ele se levantou e ajoelhou-se diante de Clara, beijando sua barriga ainda plana. Eu achei que minha linhagem morreria com meu amargor, sussurrou ele. Obrigado por me salvar de mim mesmo. A história da jovem vendida tornou-se uma lenda na região, mas não como um conto de tristeza. As pessoas falavam sobre como o amor de uma mulher pura transformou o coração do fazendeiro mais temido do estado. Eles viveram muitos anos, vendo seus filhos e netos crescerem naquelas terras. O pai de Clara nunca ousou voltar, consumido pelo próprio remorso e pela solidão. No fim da vida, Antônio e Clara sentavam-se na mesma varanda onde tudo começou. Ele olhava para ela, ainda vendo a jovem de 20 anos que desceu daquele carro velho, e ela olhava para ele, vendo o homem que lhe deu o mundo, quando ela achou que tinha perdido tudo. Eles descobriram que o amor não se compra, não se vende e não se troca. Ele simplesmente acontece, mesmo nas circunstâncias mais improváveis, florescendo como uma roseira no meio do sertão.